Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje conversando com o ex-vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brandt, atualmente no PSB. Prazer tê-lo conosco aqui no nosso Café com Política. Como vai, governador? Bom dia, Guilherme. Prazer falar com você também. Bom dia, Thalita. Bom dia. Governador, vamos começar aqui a nossa conversa falando sobre a sua mais recente reunião com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. As imagens são muito simbólicas para tentar que os analistas políticos, para quem cobre política, a partir dali construa cenários. Que cenário devemos construir da reunião de Paulo Brandt com Alexandre Calil? É uma formação de um apoio definitivo? É uma primeira conversa? É uma aliança PSB-PSD? O que saiu dali? Não, tá muito prematuro, né? Foi uma conversa. Eu tenho uma relação muito, pessoalmente, muito boa com o Calil. Apoiei o Calil naquela eleição, na primeira eleição dele. E tem uma relação pessoal muito, muito fraterna com o Calil. E a gente conversou sobre a perspectiva da eleição do ano que vem. O Calil provavelmente, ele tem um capital político imenso. Nós fizemos uma pesquisa no PSB há cerca de um mês e meio, e Calil talvez seja o político que mais transfere voto em Belo Horizonte. Ele tem um prestígio, ele é uma figura às vezes polêmica, tem um estilo muito, muito pessoal, né? Mas a conversa foi uma conversa amena, mas tá muito prematuro, né? A gente não chegou a nenhuma conclusão, mas conversamos sobre Belo Horizonte. Foi uma conversa muito franca, muito aberta, e ele contou dos problemas que ele teve aqui em Belo Horizonte, e ficamos de voltar a conversar. Então não tem nada fechado, não. Foi uma conversa de amigos mesmo. Ainda que não tenha nada fechado, Paulo, é claro que uma imagem como a que foi divulgada mexe aí com os imaginários do mundo político. E o apoio de Alexandre Calil, sem dúvida, é muito importante, e ele é buscado por outras pessoas que querem também disputar a prefeitura de Belo Horizonte. É um desejo, Paulo Brandt, que de fato Calil esteja na base dele ali, numa possível disputa para a PBH? Não, se essa possível candidatura minha, ela depende, eu sempre reafirmo o seguinte: eu não vou ser candidato de mim mesmo. Quer dizer, eu só vou ser candidato se houver uma confluência de forças políticas, porque isso é fundamental na eleição, óbvio, mas mais importante ainda na governabilidade. A gente vê um dos problemas mais graves hoje do sistema político brasileiro, não só aqui em Belo Horizonte, né, que o prefeito Fuad tem encontrado dificuldades. O nosso governador Zema agora reduziu um pouco a dificuldade, mas ainda é uma situação complicada, e o governo federal notoriamente está tendo. Então a questão da governabilidade, ela decorre de vários problemas do sistema político brasileiro, mas uma candidatura que se elege sem uma base mais orgânica, porque eu entendo o seguinte: a base de governabilidade, ela não pode ser construída só com trocas pontuais de interesses e de emendas. Ela tem que ter uma certa organicidade para que você possa fazer transformações estruturais, que eu acho que Belo Horizonte precisa. Para você criar projeto de transformação, você precisa de ter uma base mais orgânica. E para fazer uma base orgânica, você tem que, desde logo, na construção da candidatura, criar uma base mais robusta. Então é fundamental, e obviamente um eventual apoio do Calil seria obviamente muito bem-vindo, certamente muito bem-vindo. E de alguma maneira, pelo que o senhor relata, eu posso depreender que um ajuste entre o que são as alianças no plano nacional entre o PSB, o PSD, os governos do PT, precisa acontecer para que a sua candidatura prospere aqui em Belo Horizonte? Esse é um caminho, digamos, natural. Quer dizer, o PSB, tradicionalmente, ele é um partido que tem a sua identidade própria, né? Ele não se confunde com o PT, mas ele tem, obviamente, afinidades. É um partido de centro-esquerda, apoiou a candidatura do presidente Lula, e no plano nacional há um grande entendimento. Agora, a eleição municipal, ela tem características próprias, né? Ela tem peculiaridades. Não dá para dizer que o projeto nacional vai se projetar ipsis literis em Belo Horizonte, mas é uma possibilidade, né? Obviamente, porque são partidos que têm
Porque quando eu digo construir base orgânica, você tem, certamente, para construir uma base orgânica, você tem que flexibilizar um pouco a sua visão, mas sem perder a sua integridade, a sua essência. Não pode ser para que ela seja orgânica, essa base tem que ser construída a partir de algumas ideias e de alguns valores, né? Eu queria te fazer uma pergunta também nesse mesmo componente. O Paulo Brandt, que esteve no governo Zema, e o Paulo Brandt, que está agora no PSB, tendo sido do PSB antes de migrar para o PSDB, qual é a grande diferença no arco de alianças que ele pode fazer para a cidade de Belo Horizonte? O alcance de um Paulo Brandt eventualmente candidato é até a centro-direita? É, por exemplo, se aliar a um Republicanos, a um MDB, a outros partidos, ou tem um limite colocado pelo senhor nessa conversa? Não, eu como pessoa, como cidadão, sempre fui, digamos assim, é difícil definir, classificar as pessoas do ponto de vista ideológico, até porque os conceitos de esquerda, direita estão meio vagos, né? Eu me considero uma pessoa, dentro desse padrão que as pessoas costumam definir, uma pessoa mais de centro-esquerda. Eu sou uma pessoa que, como que eu me definiria? Eu sou um humanista, acredito na pessoa humana, acredito sou liberal, não no sentido, o liberalismo foi um pouco deturpado no Brasil, né? As pessoas acham que liberalismo significa menos Estado. Liberalismo não é menos Estado, liberalismo é mais liberdade. E o Estado, o governo, né? O grande erro dos liberais brasileiros, mineiros aqui do Novo, é que eles acham que liberalismo é tirar governo e privatizar tudo. Como se o governo fosse um problema. O governo não é um problema. Governo ruim, sim, quer dizer, nós precisamos de governos eficientes, eficazes, republicanos, né? Então, esses partidos que defendem a negação do governo, a negação do Estado, numa sociedade complexa como a brasileira, desigual como a brasileira, querer reduzir ainda mais o papel do Estado é um equívoco. Nós temos que melhorar. O Estado brasileiro tem uma série de mazelas que tem que ser combatidas no sentido de melhorar a sua eficiência, a sua eficácia. Então, quando eu entrei no Partido Novo, a minha concepção era um pouco essa, quer dizer, era uma crença num liberalismo no sentido pleno do termo liberal, né? O liberalismo tem a ver com liberdade, a nossa liberdade tem a ver com a liberdade dentro da sociedade, portanto tem tudo a ver com democracia. Um liberal não pode ser, né? Uma vez eu tive um diálogo, né, com um militante do Partido Novo, que era até meu amigo, e aí eu fiz a seguinte pergunta para ele: a experiência chilena do Pinochet foi a mais liberal do ponto de vista da economia. O Estado foi reduzido ao seu limite, né? E aí eu perguntei: você acha que o governo Pinochet foi um governo liberal? E ele não conseguiu me responder. Aquilo não é governo liberal, quer dizer, um governo autoritário, uma ditadura sangrenta, não pode ser liberal, né? Liberalismo não é menos governo. O Partido Novo tem mais posições desde a sua saída e a da percepção que o senhor teve internamente. O Partido Novo tem boa aceitação para pensamentos liberais como o do senhor? Algumas pessoas sim, mas eu acho que a essência do Partido Novo ainda é preconceituosa em relação ao papel do governo e é preconceituosa em relação à política. Eles aceitaram a política do ponto de vista pragmático. Sem política eu não consigo ter maioria, mas eu discordo dessa visão, porque eu acho que a política não é um mal, a política é um bem. A política, não há como construir transformações sem a política. Normalmente as pessoas atribuem, não sei se ao Tancredo Neves, uma definição de política que eu não gosto, que diz o seguinte: política é a arte do possível. Essa é uma definição mesquinha, pequena. Eu gosto mais de uma definição de um grande economista que não era brasileiro, mas militou no Brasil, chamado Alberto Hirschman, e ele definia política o seguinte: política é a arte de tornar viável o que é necessário ser feito. Quer dizer, a política o que é? Nós temos ideias, projetos que a gente entende que são bons, precisa ter recurso financeiro, recursos físicos, mas precisa de viabilizar politicamente. E a política é exatamente o instrumento que a democracia tem para poder fazer com que as soluções finais não sejam tecnocráticas,
sejam soluções que levem em conta o conhecimento, a ciência, mas que são fundamentalmente definidos pela maior parte da sociedade. Isso é política, né? Eu costumo dizer o seguinte: a gente faz política na nossa vida, em casa, né? Na sua relação com sua esposa, com seu marido, com seu companheiro, com seus filhos. Quer dizer, para você ter uma vida mais harmônica, política é a arte de harmonizar os interesses diferentes, né? Parodiando, lá parafraseando o Vinícius de Moraes, a política é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro na política. Então, essa visão meio preconceituosa é como um mal necessário. Política não é mal necessário, política é o bem. Uma sociedade contemporânea, moderna, precisa de mais política. E eu acho que a política municipal, ela tem uma característica interessante. É uma forma, talvez, é uma forma mais pura de política, porque há uma proximidade maior. Então, pode ser, a gente percebe que o Brasil precisa de melhorar, ressignificar um pouco o papel da política, né? Reduzir um pouco há um gap hoje entre a política que ocorre nos partidos, em Brasília, e a população. Quer dizer, a população não entende que política é uma coisa dela, né? E aí isso é péssimo, porque ela tira um pouco do entusiasmo das pessoas de participarem, não só da política partidária, mas da política das organizações sociais. Política é uma coisa, né? Uma sociedade moderna, contemporânea, pujante, precisa de política, cada vez mais política. Agora, Paulo, se confirmada essa corrida aí à Prefeitura de Belo Horizonte, ou a disputa para a Prefeitura de Belo Horizonte, o senhor espera de alguma forma algum apoio do grupo político do governador Romeu Zema? Em princípio não, né? Porque eu gosto de separar a minha relação pessoal com a maioria esmagadora das pessoas do governo Zema é absolutamente correta. Nunca houve ofensa pessoal, houve várias divergências, em especial no momento final, quando eu optei por apoiar a candidatura do PSDB, o gesto que o governador fez foi um gesto que eu entendi não republicano, porque a vice-governadoria é uma instituição de Estado, não é do governo. Quer dizer, as pessoas que trabalham no governo não têm que necessariamente apoiar o governador. Então, enfim, houve esses atritos, mas do ponto de vista pessoal, minha relação com a maioria esmagadora dos secretários é muito boa, mas eu acho que do ponto de vista de ideias centrais, de uma construção de uma agenda política, acho que são há divergências muito, muito grandes, né? Principalmente nesse ponto de vista. Quer dizer, eu acho que governo é importante, política pública é super importante, e num país como o Brasil, principalmente, a política pública ela é fundamental. É claro que a economia privada, o mercado, o empreendedorismo são fundamentais, mas não resolvem, né? Esse preconceito contra essa visão mais ampla, a gente encontra, por exemplo, é muito comum quando esses ultraliberais falam das pessoas, eles costumam associar as pessoas a pagadores de impostos. Como se todo mundo é pagador de impostos, mas é muito mais do que isso. É uma pessoa, né, com mil dimensões que o Estado pode e deve ajudar, né? Não é um Estado paternalista, é um Estado que consegue perceber que uma parcela grande da população ela é desfavorecida do ponto de vista das suas oportunidades. Ela não tem condição hoje de concorrer no mercado em igualdade de condições. A sua fala, governador, ecoa e parece ter muita atração com uma parte do discurso que é ecoado pela esquerda, e eu vou citar aqui os que estão dentro da federação: PT, PCdoB, PSOL, Rede, cada um aqui com as suas federações em separado. Como é que está o diálogo com esses campos? Existe alguma possibilidade efetiva de ser uma condição de formação de chapa, ou seja, o PSB estar junto com o PT para uma chapa, ou estar com Rede e PSOL para uma chapa formalmente constituída, com um apoio colocado? Eu acho que sim, quer dizer, a gente tem conversado, são conversas iniciais. Normalmente por exemplo, o PT, que é um partido grande, maior do que o PSB, ele naturalmente sempre coloca candidaturas próprias, e é absolutamente legítimo, né? Esses outros partidos, muitos deles também têm essa intenção. Eu acho que tudo depende de uma grande conversa. Quer dizer, eu repito o que eu falei no começo, eu não vou ser candidato de mim mesmo. Quer dizer, com o PSB sozinho,
a candidatura é inviável, não só do ponto de vista da eleição, mas do ponto de vista da governabilidade. Então, eu preciso construir dentro de um diálogo. Quer dizer, diálogo não significa negar as diferenças, né? Nesse clima polarizado que a gente vive, né? A gente está tendo dificuldade de lidar com a diferença, né? A democracia é o espaço da convivência das diferenças, né? Porque senão a política vira, alguém falou outro dia, eu acho que tem razão, que ele está dizendo o seguinte: a política no Brasil, de uma forma geral, tá vivendo da dimensão do interesse. Política é feita de interesses também, legítimos. Os segmentos sociais, os segmentos empresariais, os sindicatos têm interesses diferentes. Política é sim um espaço de convergência dos interesses. Mas há outras duas dimensões sem as quais a política fica pobre. Primeiro, as ideias, e terceiro, os valores. Porque se você não tem ideias e valores que te guiam, você não vai conseguir criar um espaço de cooperação. O Zé Serra dizia, uma vez, o grande deputado Zé Serra, senador, ele dizia o seguinte: quando a política é feita só de interesse, a política ela perde completamente a sua capacidade de criar convergências. Por quê? Porque a política se transforma, e aí ele usa uma expressão, uma metáfora, um congestionamento de vontades. Eu tenho uma vontade, você tem outra. Como que a gente vai conciliar e convergir? Ideias comuns e valores comuns. As ideias, os valores é que vão gerar essa capacidade de criar um amálgama. Isso que é importante, porque ter ideia um pouco diferente não tem problema nenhum. Tem problema, pelo contrário, né? Ninguém é o dono da verdade, né? Nós temos que ter essa disposição para poder sentar e escutar, né? Escutar com respeito às ideias diferentes. E rapidamente, porque nós estamos chegando aqui ao final da nossa conversa, governador, para lhe perguntar: o senhor coloca prazo, o senhor coloca um momento, precisa ser até fechar o ano de 2023, para definir, olha, eu posso ter uma candidatura com campo de esquerda, ela vai ser somente ao centro, o governo federal precisa atuar, até para a construção da sua própria eventual candidatura. Tem prazo para isso acontecer? Eu acho que no início do ano que vem, até fevereiro ou março, é fundamental, porque é preciso construir algumas coisas. Quer dizer, uma campanha em Belo Horizonte é uma campanha complexa, né? Precisa de uma série de ferramentas, de recursos, né? Eu acho que até o final do fevereiro, março, acho que é um prazo máximo para que a gente possa construir alguma coisa. Nós estamos conversando com o ex-vice-governador Paulo Brant, hoje no PSB. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Aquele momento, governador, de perguntas rápidas e respostas na mesma proporção, combinados? Combinado. Então vamos a elas. Mais com cara de Partido Novo, com cara de PSB ou com cara de PSDB? Qual será o Paulo Brant de 2024? Não, com cara de PSB. O que o nome do ex-prefeito Márcio Lacerda pode agregar à sua candidatura? Eu acho que agrega muito, que foi, independentemente de qualquer desencontro que a gente teve, eu sempre reiterei que foi um grande prefeito. No saldo final e o início desse mandato, qual a avaliação sobre o governo Zema até agora? O governo Zema? Eu diria um governo razoável. Eu diria nota 6. E uma avaliação do vice-governador Matheus Simões? Eu tive a despeito, né, da gente ter convivido, eu tive pouca convivência com ele. É uma pessoa preparada, mas eu tenho divergências grandes do ponto de vista de visão de mundo e de concepção da política. O capital político de Alexandre Calil é essencial para a sua candidatura? Eu acho que agregaria muito. É um capital político muito significativo. Quem seria hoje o principal adversário de Paulo Brant nessa corrida para a prefeitura? É difícil talvez algum candidato ligado ao ex-presidente Bolsonaro, talvez seja o Bruno Engler, talvez. Ex-vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant, no PSB. Obrigado, governador, por estar aqui conosco. Sempre bom tê-lo aqui no Café com Política. E, evidentemente, se as coisas continuarem como estão, só vai voltar aqui outras vezes pra gente conversar. Vai ser um prazer. Ótimo dia pro senhor, viu? Obrigada por participar com a gente aqui. A gente te espera em breve aqui no Café com Política. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.